PVC deu aqui a escalação do São Paulo campeão brasileiro em 2006, seria também 2007, seria também 2008. Era diferente. E não é campeão desde 2012, quando venceu a Sul-Americana e está buscando um título tricolor. Jackson Pinheiro, o futebol está chato, Jackson Pinheiro. Seja bem-vindo. Você que é um cara sincero, autêntico e não é politicamente correto. Prazer tê-lo aqui no Expediente de Carnaval. Satisfação toda minha, João. Tá muito chato. Que é isso? Deixa o menino comemorar do jeito que ele quer. Bom, enfim, isso foi assunto aqui também. O Hudson falou sobre isso, falou também sobre o novo patamar dele. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa resposta do Hudson. Ele disse que volta para o São Paulo após passagem pelo Cruzeiro, onde trabalhou com o Mano Menezes, num novo patamar dentro do futebol brasileiro. Eu questionei ele qual patamar seria esse, daqui a pouquinho a resposta do Hudson. Falando sobre o dia de hoje aqui, Éder Militão não treinou, está com uma amidalite, segundo jogador em poucos dias aqui no São Paulo, que sofre de amidalite. O primeiro foi o Petros, ficou de fora de alguns treinos na semana passada, hoje já treinou normalmente com bola, mas ele está fora do jogo contra o CSA de Alagoas, quinta agora, em Maceió. Fora porque vai cumprir o segundo e último jogo de suspensão que ele pegou após ser expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado contra o Bahia. Ele pegou, a princípio, 4 jogos de gancho, essa pena foi reduzida para 2 jogos, cumpriu o primeiro contra o Madureira e cumpre o segundo agora contra o CSA de Alagoas. O substituto dele é justamente o Hudson, que entrou no finalzinho do jogo contra o Bragantino, fez a reestreia dele nesta volta, mas pela primeira vez começa entre os titulares. Hudson, segundo ele, está num novo patamar dentro do futebol brasileiro. Que patamar é esse, Hudson? Fala aí. Eu me defino como um dos jogadores que da posição como os melhores, né? Estou no São Paulo, que é um grande clube, e brigo por posição com Petros e Jusilei, por exemplo, que também são excelentes jogadores. E eu me vejo no nível igual a eles, mas, claro, também buscando uma melhora cada vez mais, porque eu acho que a gente tem que evoluir sempre se a gente quiser conquistar cada vez mais as coisas. Bom, esse aí é o Hudson. O Hudson falando sobre esse novo patamar, segundo ele, está dentro dos grandes volantes do futebol brasileiro. Volta para o São Paulo, ele que, como eu já disse, vai fazer o primeiro jogo dele como titular contra o CSA. O São Paulo volta a treinar amanhã à tarde aqui, João Guilherme, no CT da Barra Funda. Os jogadores tiveram folga no sábado e no domingo de carnaval, se representaram hoje, voltam a treinar amanhã à tarde. Na quarta pela manhã viaja para Maceió. Informação importante em relação à logística, né? Porque o São Paulo sofreu um pouco com as mudanças no calendário, né? O jogo contra o Ituano estava marcado para o dia 15, passou para o dia 21, e aí o São Paulo ficou um pouco apreensivo com hotéis, com passagens aéreas, né? para Maceió. Fato é que já está tudo certo, o time não vai ter nenhum problema com a logística por conta do carnaval, né? O pessoal, quando teve a mudança, ficou realmente preocupado em cima da hora, enfim, mas está tudo resolvido, São Paulo não vai ter nenhum problema com a logística. O time que treinou hoje aqui no CT da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior colocou em campo, é o time que a gente imagina, se nada mudar até amanhã, né? É o time que vai começar o jogo contra o CSA na quinta. O Sidão, o Bruno na lateral direita, evidentemente, se o Éder Militão se recuperar a tempo, tiver condições de jogo, eu conversei com o Dr. José Sanches, ele disse que não preocupa a princípio. Então aqui, Bruno barra Éder Militão na lateral direita, Bruno Alves segue na zaga, ao lado do Rodrigo Caio, Reinaldo na lateral esquerda. Jusilei e Hudson, a dupla de volantes, Marcos Guilherme, Cueva, Nenê e lá na frente, Diego Souza. João Guilherme. Perfeito. Alguns comentários aí ainda sobre Luiz Fabiano, que está se recuperando, sobre o Paulo Henrique Ganso, que está lá encostado no Sevilha, pode sair a qualquer momento. Algo falado por aí sobre nomes, possibilidades aí de contratações, meu amigo Jackson Pinheiro? Vitor Ferraz, né? Tantos nomes ventilando por aqui, mas oficialmente nada ainda, viu, João Guilherme? A gente tem uma resposta sobre o Paulo Henrique Ganso. A diretoria sequer conversou com o Dorival Júnior sobre a possibilidade de tentar o jogador, uma vez que, segundo o pessoal do futebol aqui, mesmo ele resolvendo o imbróglio que ele está tendo lá na Espanha, com Sevilha,
tem peças hoje, o São Paulo, Nenê e Cueva, para a função do Ganso. E aí, por hora, não tem muito disso aqui no CT da Barra Funda, no Morumbi. O nome do Paulo Henrique Ganso é um nome forte por aqui. Por quê? Forte que eu digo assim, é um nome muito querido, é um jogador que teve uma passagem bacana, a torcida pede, mas oficialmente o São Paulo disse que não foi atrás do jogador, não teve nenhum contato e segue o jogo aqui com os jogadores que chegaram, né? Lembrando sempre que o São Paulo se reforçou para esse início de para esta temporada. Nesse início de temporada, o Valdívia já está trabalhando e trabalhando pesado. O Valdívia, nos 3 treinos que a gente acompanhou aqui, João Guilherme, voando, marcou gols em todos os treinos. Ah, mas marcar gols em treinos é a coisa mais normal do mundo. A gente acompanha treinos há muito tempo, tem jogador que passa anos e anos sem marcar um golzinho no treino. E o Valdívia com muita vontade, jogando, se dedicando muito, está no bid, está pronto para de repente estrear contra o CSA lá em Maceió, João Guilherme. Oh, é uma chance excelente na carreira, né, do Valdívia, revelado pelo Inter, passou pelo Atlético Mineiro e agora está no São Paulo Futebol Clube, então que ele aproveite a oportunidade. Jackson Pinheiro, bom carnaval para você, hein? Obrigado, João Guilherme. Valeu. Sempre um prazer, meu caro. Igualmente, pareça sempre aqui no nosso Expediente Futebol. A situação do Ganso lá no Sevilha é preocupante, hein? Porque o Vitinho Montella, o técnico, não conta com ele, não escreveu na Champions, ele não joga e existe uma negociação encaminhada pelos empresários do Ganso para que ele saia de lá e parece que ele pode ter que abrir mão do restante do contrato para que o Sevilha o libere e ele possa sair, porque no Sevilha a vida dele é muito difícil. Olha, por que ele não jogou com 3 técnicos do Sevilha? Tá falando, o Vincenzo Montella. O mais emblemático disso, emblemático, é que o treinador que pediu ele não escalava ele. Jorge Sampaoli. Escalou. Isso que é mais emblemático. Não, e pior, quando escalou errado. Escalou o Ganso de primeiro volante. Foi. Mas aí depois ele voltou com outros 2 técnicos. Você pode. Toda opção, o Edmundo pode Passou pelo Berizzo, que dava preferência aos argentinos. E depois veio o Montella. Não pode ser preferência aos argentinos. Teve um caso no Paris Saint-Germain, no começo dos anos 2000, tinha Reinaldo, tinha André Luiz, tinha um monte de brasileiro ali. Todo mundo voltou. O André Luiz voltou ao Brasil dizendo assim, não, porque o Vaid Halilhodžić, que hoje é técnico do Japão, não gosta de brasileiro. O Reinaldo jogava com ele. Não, o Reinaldo que foi campeão. O PVC, não estou dizendo que não gosta. Estou dizendo que as escalações ele não está e estão os argentinos. Então, aí, mas são 3 técnicos. São 3. Perfeito. O Sampaoli, o Berizzo, que supostamente preferiu os argentinos, e o Montella, que é italiano. E o Ganso não joga com nenhum dos 3. Então tem alguma coisa errada que não é com um dos técnicos, pode ter uma perseguição. Mas são 3 técnicos num período de 2 anos e meio. Então, e aí a gente volta lá atrás no início do programa, né? O Ganso chega no Brasil e veste a camisa 10 da maioria dos times. De 95% dos times brasileiros. E com todo respeito ao Sevilha está longe de ser um time de ponta. É, um time médio. Do futebol europeu. Vocês colocaram na Espanha. Né? Ele está longe de ser. Já ganhou 3 ligas um Europa, time de ponta na Europa. Deu 5, então, assim, né, nos últimos 12 anos. Nós temos cerca de 600 jogadores no exterior, né? Sim. Em diversos mercados. Os nossos melhores estão lá, os nossos piores ficaram aqui. Os nossos ou são bons aqui e não são bons no mercado mundial. Enfim, eu acho que o Ganso é um excelente jogador. Acho que o treinador tem que ser generoso com ele, generoso ao ponto de não exigir muito dele na parte tática, mas exigir isso na cabe criação. Na Europa, Edmundo? Cabe. Dá pra fazer isso? Cabe. Eu não estou comparando, mas vou dar um exemplo, tá? Não. Os treinadores do Barcelona se adaptam ao Messi. O Messi, você não vê o Messi lá atrás correr, dar carrinho, dar combate. Os times, ele joga. Mas não é porque é um jogador extraordinário. Sim, eu não estou comparando o Ganso com. Para os normais, isso cabe? Não, mas é isso que eu quero. É nesse ponto que eu quero chegar. A disponibilidade do treinador em fazer com o Messi é porque ele entrega.
É claro. É isso aí. Aí eu vou fazer com um Ganso que não me entrega? Ou com outro? Aí não, peraí. Então eu prefiro colocar alguém que vai me ajudar na marcação, que vai ser combativo, que vai dar conta do recado na parte tática. E me entregar na frente, 1-11. 1-11. Entendeu? Ô, João, eu tô fazendo um levantamento aqui. O Ganso nessa temporada jogou 8 partidas só no Campeonato Espanhol. Muito pouca. Os outros jogadores de meio campo, que são argentinos. Pizarro jogou 16, Banega 19. O Inzonzi que queria sair, quantas jogou? O Inzonzi ficou um tempão fora porque queria sair. Quantas ele jogou? Você vai ter jogado 8. Deixa eu ver aqui, peraí. Francês. Mas esse cara é muito moderno. Mas eu queria... Vai falando que eu tô buscando. Não, mas eu queria abordar um outro tema. Que eu acho que é mais 15 importante. jogos. João. 15 jogos. E o Zonzi queria sair, ficou 2 meses sem jogar. Então, 2 meses sem jogar no Zonzi. 2 meses sem jogar em Zonzi, jogou no dobro do Ganso. Não deu certo na Europa. E o Zonzi não queria jogar, que queria ir embora. Fala aí, vamos lá. Ele não conseguiu ir embora, jogou o dobro do Ganso. O Pepinho é o empresário do Ganso. Desculpa, você falou. O Pepinho é empresário do Ganso, é meu amigo particular. Sim. E o que mais me intriga é a falta de Mas desde sempre de foi criticado vontade, por isso, né? sabe? De rábia, como se fala na Itália, assim, de Ganha. ganha. É um negócio que você tinha muito também. É isso que me intriga, porque, cara, esse menino tem tudo. Talentoso demais, né? Como dizia meu pai, ele tem chuteira, tem meia, tem Eu short, até considero tem tudo que- para ser jogador. Considero que falta botar o alguma jogo em coisa. campo. Falta alguma coisa ao Ganso, mas assim, eu vou contextualizar que é a minha opinião. Primeiro, o São Paulo escalou errado, as poucas vezes que escalou o Ganso, escalou como volante. Quando escalou o Ganso mais próximo da área, o Ganso também não jogou bem, isso é verdade. Veio o Berizzo, poucas oportunidades. Aí já não dá nem pra gente discutir se o Ganso foi bem ou não, porque com poucas oportunidades não dá pra gente ter uma noção exata do que o jogador pode apresentar com a capacidade que ele tem, porque ninguém vai negar que é a capacidade do Ganso. E aí chega o Montella e também segue não dando oportunidades para o jogador. Então deve ser algum problema com o jogador, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Ele não se encaixa lá, né? Nenhuma dúvida sobre isso. E quem estava com a razão era o Clarence Seedorf. Exatamente. Que antes mesmo do Ganso ir lá para a Europa, jogando no São Paulo, quando indagado sobre o Ganso dar certo ou não na Europa, o Seedorf falou o quê? Que ele não tem a menor condição de jogar no futebol europeu. E o Seedorf conhece um pouquinho do negócio. E hoje técnico do Deportivo La Corunha. Chegou lá recentemente. Então Ou seja, é isso. o Ganso não vai para o Deportivo La Corunha. Não. E outra coisa, há dois caminhos para a carreira dele. La Corinha na Espanha também. Há dois caminhos para a carreira do Ganso. Chegou agora. Ou ele volta para o Brasil, ou ele vai para os Estados Unidos. Há esses caminhos aí se abrindo para Paulo Henrique Ganso. Eu sei que em vários times por aqui ele jogaria fácil, hein? Colocaria 10 e comandaria em campo. O próprio Santos, por exemplo, né? O Santos está procurando um substituto aí para o Lucas Lima. Muito bem, vamos para o rápido intervalo. Na volta, Palmeiras.